Oi pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o tecido muscular. O tecido muscular, ele é caracterizado por ter células alongadas. E essas células, elas têm grande capacidade de se contraírem. E elas também podem ser chamadas de fibras musculares ou de miócitos. A origem desse tipo de tecido, ele vem do folheto embrionário da mesoderma. E ele pode se subdividir em 3 tipos. Primeiro, que é o tecido muscular liso. Segundo, é o tecido estriado cardíaco. E terceiro, o tecido estriado esquelético. No tecido muscular liso, as células elas são mononucleadas, possuem apenas um núcleo. E elas têm um formato de células falciformes, que são um pouco maiores no meio e elas vão afinando no finalzinho dela. Então, elas vão criando esse formato falciforme. E elas não possuem as estrias, que a gente só consegue enxergar no microscópio. Por isso que é denominada de músculo liso, porque ela não apresenta esses tipos de estrias. E esse tipo de tecido, ele é de movimento involuntário, não tem como a gente controlar esse tipo de tecido. E a gente pode encontrar esse tecido nas nossas vísceras, porque eles revestem os nossos órgãos internos. Então a gente vai encontrar esse tipo de tecido no intestino, no estômago, nos vasos sanguíneos, na pupila. Esses são alguns exemplos. Um exemplo da pupila. A pupila, quando a gente vai em determinado local e dependendo da luz, essa pupila ela pode aumentar ou diminuir. E não tem como a gente controlar isso, é algo involuntário. O outro tipo de tecido é o tecido estriado cardíaco. O tecido estriado cardíaco a gente só encontra no coração, por isso o nome cardíaco. E estriado, esse nome, porque ele possui as estrias, que são faixas que a gente vai olhar no microscópio, um pouquinho mais claras e mais escuras. Se a gente puder olhar aqui na imagem, a gente vai ver que ela tem como se fosse alguns risquinhos. E essas faixas, elas são formadas de miofilamentos de actina e miosina. Elas são formadas com essas proteínas. E elas são células mononucleadas ou binucleadas. O que isso significa? Que elas podem possuir apenas um núcleo, ou a gente pode achar também 2 núcleos nesse tipo de tecido. E outra coisa bem legal que tem no tecido cardíaco, estriado cardíaco, são os discos intercalares. Eles são importantes porque eles fazem a comunicação dessas células, dando uma maior aderência também nelas. Vão fazer com que essas células elas fiquem bem grudadinhas umas nas outras. E é importante para a contração do coração. Então, é importante porque o coração ele vai poder bater de uma forma ritmizada, porque devido a essa comunicação, essas células elas vão se contrair na mesma velocidade. Então, elas vão ficar sintonizadas. Então, vai fazer com que o coração ele bata da melhor forma possível, ritmizado, e podendo mandar o sangue para todo o nosso corpo, né? E funcionar da melhor forma possível. E também, com os discos intercalares, ali vai passar em 11 moléculas e outras coisas. E o tecido estriado cardíaco, ele também é de movimento involuntário. Não tem como a gente mandar no nosso coração. Agora a gente vai falar do tecido estriado esquelético. O tecido estriado esquelético, ele é formado por células cilíndricas. E as células elas são multinucleadas, então elas possuem vários núcleos, muitos núcleos. E esses núcleos eles vão se encontrar na periferia, então vão ficar na bordinha das células. E diferentemente dos outros 2 tecidos, como eu falei, tem movimento voluntário. O que isso significa? Que a gente pode comandar esse tipo de tecido. E ele está ligado aos nossos ossos, então andar, correr, esse tipo de coisa, a gente vai utilizar esse tipo de tecido. E ele tem uma contração, a resposta de contração é rápida, devido a ele ser um tecido que vai movimentar o nosso corpo, que vai dar sustentação também, então ele precisa de uma resposta rápida para poder fazer esse tipo de movimento. Então ele precisa contrair e relaxar rapidamente. E ele também utiliza muita energia em comparação aos outros. Ele é o que mais gasta energia se a gente comparar com os outros 2 tipos de tecido. Aí aqui a gente vai dar só uma revisão da morfologia das células desses tecidos. Então no músculo esquelético a gente vai poder ver aquelas
aqueles núcleos que eu falei bem no cantinho ali das células ali, a gente vai ver bem na periferia, e é uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária, que a gente pode comandar. No tecido do músculo cardíaco, a gente vai ver os núcleos ali, as fibras, né, que são as estrias, e a gente também consegue ver uns risquinhos ali mais fortes, que vão ser os discos intercalares. E é uma contração forte, rápida e contínua, porque ela é ritmizada, né, e involuntária. E no músculo liso, a gente pode ver aquele tipo de formato que eu falei, que é falciforme, das células, e elas são de contração fraca e involuntária. Então é isso. Obrigada a todos. Até mais.